Eu gostaria nesse momento de estar levando nossa alegria, nossa gratidão a Deus, cumprimentando a todos através do nosso programa Comunidade Online, Tempo de Oração. E hoje, no início desse momento, eu quero que a gente feche os olhos para que a gente tenha um momento de oração. Aquele momento em que a gente se curva diante da grandiosidade do nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, Soberano, Abençoador, aquele que tem nas mãos a chave da vitória, aquele que tem nas mãos o início, o meio e o fim, aquele que é dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Nós queremos te louvar e te agradecer. Te pertencer é algo maravilhoso, é algo que aquieta os nossos corações, que nos alegra, que nos faz crer, mesmo que tudo ao nosso derredor queira que a gente não creia. Que nos faz ter esperança, mesmo em meio ao mundo que às vezes tem muito mais desesperança. Que nos faz divulgar um sonho do teu coração para o coração da humanidade. Que nos faz falar daquele que veio, que se fez homem, que morreu, que ressuscitou, que vivo está, que é Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, vem tomar conta deste momento, da nossa conversa, desse bate-papo informal, mas que ao mesmo tempo vai nos enriquecer em conhecimento, para que a gente seja um canal de motivação para todos aqueles que têm chamado, quer seja para perto ou longe. Aquilo que Jesus mesmo disse: ide por todos os lugares, pregando o Evangelho a toda criatura. E nessa noite nós te bendizemos, te adoramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar ao Paulo e a Michele, esse casal abençoado, esses missionários corajosos, né? Que nós já oramos e testemunhamos, né? E eles já sabem disso tudo, que eles são pastores que estarão sendo conduzidos por Deus no tempo oportuno para a Alemanha, para fixar residência lá. Mas eu vou dar um momento, a oportunidade para o Paulo, para a Michele, para falar da alegria de estar com a gente novamente. Como no programa anterior nós falamos que nós tínhamos que ter um segundo programa, porque a gente não pôde entrar em áreas bem interessantes e importante para todos nós. Eles vieram novamente, eles aceitaram o convite e hoje eles estão aqui dispostos a testemunhar, a falar, a repartir das experiências deles, quer sejam experiências grandes, quer sejam experiências pequenas, mas todas elas de uma grande importância, porque são feitas e realizadas e aonde a gente pode ver a mão de Deus. Paulo, que Deus te abençoe. Amém, amém. Obrigado, Maura. É uma alegria nós podermos estar aqui nesse programa novamente e compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido, das nossas experiências, né? Para que você que está aí assistindo possa ser edificado, assim como nós somos edificados cada vez que nós falamos a respeito desse assunto que na verdade está no nosso coração e alegra o nosso coração em falar, né? Que é de Jesus, que é daquilo que Ele nos chamou a fazer. Que bom, Paulo. E a Michele também vai estar nos abençoando e falando da alegria dela. Realmente, é uma alegria estar aqui. Obrigada, Maura, mais uma vez. E que Deus possa, né, abençoar você que está aí em casa, né, com esse testemunho e com tudo aquilo que Deus vai falar ao teu coração. É uma alegria para nós da comunidade Cristã Zoe, porque Laranjeiras do Sul é um município no estado do Paraná, para aqueles que vão assistir a gente, porque nós criamos nesse programa indo além do estado e além do Brasil. É uma cidade pequena, em numeração até habitacional, uns 30 e poucos mil habitantes, mas é desse lugar, é desta cidade que Deus está levantando vidas, e é desta cidade que nós temos ouvido testemunhos. Então, na semana passada, eles estiveram compartilhando como foi uma viagem para um país novo,
mas aonde eles tiveram que enfrentar um quadro desconhecido até do mundo. Né? Quando eles estavam lá, eles testemunharam para nós, foi quando começou a fechar fronteiras, aeroportos, começou a vir o diagnóstico, começou a vir o que era essa pandemia, o que ela fazia. E eles não conseguiam pensar de outra maneira a não ser encarar a realidade. Eu sei, né, Paulo e Michele, que imaginar de morrer lá fora, num país estranho, longe, e os recursos para trazer para cá, para a cidade natal, não ia ser fácil. Então, não é fácil. Eles viveram um teste muito forte, né? Então, eu quero assim que você, se você não assistiu o primeiro programa, onde eles dão o testemunho deles, eu gostaria que você assistisse. Por que isso é importante? Porque Paulo e Michele, hoje, falar em medo para vocês, eu acho que agora já ficou bem diferente essa palavra, não ficou, Paulo? É verdade. A palavra de Deus fala, né, a respeito de níveis, né? Fala que a vida com Deus é vivida de glória em glória, e eu entendo que é isso. A gente, é lógico que eu tenho certeza que na hora que nós formos nos mudar para lá, vai ser mais um nível que nós vamos, mais um degrau que nós vamos subir nessa escada, né? Vamos avançando rumo àquilo que Deus tem nos chamado. Mas é lógico, depois que a gente passa por uma experiência, como nós passamos, né? Essa experiência, a gente aprende com isso, né? Então, lógico, a gente sabe que nós só conseguimos passar por isso e aprender por conta de Jesus, porque foi Ele que nos ensinou, Ele que nos capacitou, Ele que nos chamou para estar lá. Mas é muito bom saber que nós podemos viver essas coisas com Deus e aprender. Às vezes não, muitas das vezes, na maioria das vezes, as coisas não saem como nós planejamos, como nós esperamos, mas elas nunca fogem do controle de Deus. Elas nunca fogem daquilo que Deus planejou para nós, né? E muitas das vezes, eu lembro uma vez que eu entrei em crise, que num culto o pastor falou que Deus, quando escreveu os nossos dias, Ele colocou momentos de aflições e provações que nós passaríamos. E eu falei, será que é isso mesmo e tal? E hoje a gente vivendo o que viveu, sabe que isso é verdade, né? E sabe que é para crescimento também. Isso é muito bom. Porque a gente humanamente, né, Paulo e Michele, falar em sofrimento, se a gente pode evitar, todo ser humano quer evitar. Mas é por causa da cultura, também da educação e da dor que o próprio sofrimento causa. Mas também, se você olhar que o sofrimento te faz crescer, muda, né? O nosso sofrimento faz isso que vocês estão testemunhando, leva a um nível maior, a gente já começa a olhar para o sofrimento com outros olhos, né? Aquela ocasião que você testemunhou, que você ouviu a pregação, a tua visão era uma. Hoje, se você ouvir de novo, você já não vai ter aquela mesma crise dentro de você. Mas eu gostaria de você, Michele, também estivesse falando dessa experiência. Hoje a palavra medo para você, ela ganhou outro sentido? Ah, com certeza. Com certeza. Vários níveis dessa palavra, né, ganharam outro sentido, né, desde o início da viagem, tanto nesse sentido de você não transparecer e não passar, por exemplo, que a gente estava com a nossa filha, né, a gente tinha até medo de parecer que estava sentindo medo na frente dela, inclusive. Então, com certeza, a gente aprendeu muito, né, com isso, com certeza. E foram em vários níveis, medo de tocar nas coisas, a gente tinha com muito. Certeza. Medo de, às vezes, eu tinha vezes quando a gente saía, eu tinha medo até de respirar algumas vezes. Não, mas é importante saber disso. Sim, então eu tinha medo de respirar. Então, mas a todo momento eu falava, Deus me ajuda, né? E a alguns momentos eu superei medo de falar. Por exemplo, eu superei o medo de falar o alemão em uma situação, em um dia que a gente estava pisando na terra, em uma visita que a gente fez, né? E superei, graças a Deus, o Espírito Santo me ajudou, venci esse Amém, medo. aleluias. Né? Então,
E tudo isso foram barreiras, foram degraus, que, como o Paulo falou, foram degraus que foram vencidos, né? Então, esse medo ganhou, com certeza, um outro nível, um outro patamar, né? Foi transformado em vitória, na verdade, essa palavra na nossa vida. Oi, glória a Deus. Isso é muito importante. Uma pergunta tipo assim, se tivesse que enfrentar isso de novo, vocês teriam medo ou estariam dispostos a enfrentar? Se essa situação os encontrasse novamente? A gente ia de novo. Ia de novo. Com certeza. Isso é muito importante, né? Saber isso. Por que eu faço essa pergunta para eles? Porque nós precisamos ser vencedores mesmo, como a Michele falou. Nós servimos a um Deus que é vencedor. Temos habitando em nós Cristo que venceu a morte, que é algo muito mais impossível para o ser humano. E temos habitando em nós o Espírito Santo. A vida deles, quando eles testemunharam, a maneira como tudo foi acontecendo, os mínimos detalhes. Se eles tinham paixão por Jesus Cristo, dá para dizer que aumentou? Com certeza, né? É interessante porque Paulo fala, quando escreve Filipenses, ele fala a respeito de conhecer a Cristo. Esses dias até eu postei um vídeo sobre isso. E ele fala a respeito de fazer parte, de participar dos sofrimentos de Cristo. Fala da cruz, fala de você viver aquilo que te está proposto e descartar algumas coisas que você sonhou em viver e tal, considerar como escória. E isso faz com que você conheça Cristo. E foi justamente isso que aconteceu com nós. Nós viver isso fez com que nós tivéssemos revelações diferentes de quem Cristo é. Aleluia. Na nossa vida. Porque um Cristo que é provedor, nós já conhecíamos, mas não no nível que nós conhecemos. Nossa, que lindo viagem, isso. Né? Foi num outro nível diferente. Então, é um desafio que muitas vezes a gente para e pensa, como eu pensei aquela vez, né? Eu não quero isso, eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso. Mas, se eu quero conhecer a Cristo, determinadas situações na minha vida eu vou precisar passar para que Cristo se revele nessas situações, né? Conhecer é o que eu sempre digo. Esses sentimentos nossos mal resolvidos e até às vezes dimensionados como exagerados é o que tem impedido da gente conhecer grandes milagres. É o que tem impedido dele fazer grandes milagres. Eu sempre digo, analiso o povo de Israel quando teve que sair do Egito e atravessar o mar. Provavelmente no meio daquele povo tinha quem tinha medo de água. Tinha quem tinha pavor. Eu mesmo que eu não aprendi a nadar, digamos assim, mas a água não me fascina, eu tenho um grau de medo. Mas se eles tivessem ficado paralisados pelo medo, eles não viriam o milagre acontecer. Precisou eles ter coragem de pôr o pé. Então é muito lindo isso, né, Paulo e Michele, vocês testemunhar isso. O nível de vocês de fé, o desafio de ir para a Alemanha trabalhar como pastores lá, ele continua grande e desafiador. Não quer dizer porque uma pandemia vai ser, com a graça do nosso bondoso Deus, resolvida, vai vir a vacina, vai estabilizar, o nosso Deus vai curar. Eles vão para lá, desafios virão, né? E talvez do mesmo nível, outros maiores. Mas é isso que eu queria ver no coração de vocês. Isso não assusta mais. Porque quem conheceu a Jesus e a um Deus Pai supridor do jeito que vocês conheceram, aumentou, né, o nível de fé e confiança. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque eu acho que esse é um dos cuidados que Deus tem conosco. Se nós deixar, Ele vai nos levar. É o pavor que às vezes a gente tem, é aquela autoconfiança em nós mesmos, é a tentar achar uma maneira de resolver do nosso jeito que nós impedimos Ele de realizar o milagre. Queria dizer para você nessa noite, nessa tarde que está nos assistindo, que sempre que você tiver diante de você um desafio que vai além do que você pode fazer, do que o mundo pode fazer, porque foi isso que eles viveram, descansa e creia. É a hora do nosso Deus entrar em ação. É a hora do milagre acontecer, né? É quando os recursos humanos acabam,
Ele sempre vai entrar. Tem um texto na palavra de Deus que a Michele vai estar lendo para nós, que está no Salmo 93, que vai descrever quem é o bondoso Deus a quem nós servimos. E é maravilhoso, a descrição dele é que às vezes nós trazemos Deus ao nosso nível, né, Paulo e Michele? Talvez muitas vezes na caminhada, nesse crescimento espiritual de vocês, e não é só no crescimento, tem momentos nossos que, se nós não cuidar, nós trazemos ele no mesmo patamar, no mesmo nível nosso. Nós nos assustamos, nós achamos que ele é limitado. Vamos ver a descrição dele no Salmo. O que o salmista diz? O Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o seu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Essa é a descrição do nosso Deus. Então, na hora que vocês talvez esteja se vendo nesse quadro de pavor, de medo, ansioso, assustado, sem saída, sabe? Fale para você mesmo. Use um exercício de fé, cheira uma flor, apaga uma vela, quieta o teu coração e fala para você mesmo: eu sirvo a um Deus que está descrito na palavra como o rei, como o poderoso, como aquele que tem poder, que se sobrepõe às ondas do oceano. E ele existia antes de tudo. Então é maravilhoso como importa nós o conhecê-lo. Não também só conhecê-lo de ouvir falar. Paulo e a Michele conheciam ele muito de ouvir falar. Nessa viagem, nessa experiência, diante dessa situação, vocês puderam dizer assim: agora nós o conhecemos do real, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Puderam repetir o que Jó falou, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E isso é muito bom para a nossa vida. Paulo e Michele, uma coisa, né, é a gente fazer uma viagem para outros países como turista. É um nível de experiência espiritual. Agora, quando você faz uma viagem como missionário, como pastor, comissionado a ir para aquele local, saber que ali você vai ser plantado para estabelecer o reino, o nível é diferente? É bem diferente. É bem diferente? Com certeza, é bem diferente. O nível espiritual é bem diferente. Um conselho é: não vá sem orar e sem jejuar. Amém. Verdade. São armas poderosas, né, Michele? Com certeza. É outro nível. O que você sente lá é totalmente diferente do que você sente na sua terra. Geralmente não te preparam muito. Às vezes, quando você vai para lá, é quando você sente na pele, né? Você sente na pele realmente a diferença. Mas quando você chega lá, você percebe também o mover de Deus também agindo de uma maneira sobrenatural e uma maneira espetacular também, né? Quando você ora, quando você ministra a palavra, né? Quando você abençoa os seus discípulos, quando você prega a palavra também, há um mover espiritual, um mover de Deus também sobrenatural. Sobrenatural. Sim. Paulo, fale da tua experiência e também da visão que você teve de ser um turista ou de ser um pastor enviado. O nível espiritual que você enfrentou. É diferente, porque eu creio que quando nós entendemos um chamado de Deus e dizemos sim para Deus, só dizemos sim, mas não nos movemos, não tomamos uma postura e não começamos a agir, na verdade, no reino espiritual isso não tem diferença, não faz diferença. Não incomoda. O inferno não fica incomodado, o reino do céu também não tem como se mover. Mas a partir do momento que você começa a se preparar, você começa a
a estudar o idioma, estudar a cultura, estudar tudo aquilo que você precisa aprender para poder estar lá no meio dessas pessoas e falar de Jesus, demonstrar o amor de Deus para elas, aí a gente já começou a perceber um agir no reino espiritual, um mover no reino espiritual, que nós estávamos incomodando o reino espiritual. Você começa, de fato, a causar preocupação, né, para o inferno, porque, de certa forma, você está se movendo. Né? Eu lembro que nós passamos por situações onde nós já estávamos nos preparando para essa missão, né, que envolvia a cidadania, envolvia a documentação, e houve várias levantes assim da gente ter dificuldades, mas lógico, nós nos posicionamos, oramos, repreendemos e tudo deu certo, né? Inclusive foi encaminhada a cidadania e tudo mais. Mas é importante entender que o reino das trevas vai tentar se levantar, apesar da derrota dele já está escrita, né, na Bíblia, e já está escrita sobre a nossa vida, a vitória. Ainda assim, o reino das trevas vai se levantar. E isso é perceptível num nível diferente do que qualquer coisa que a gente já tenha vivido. Que interessante. Não tem encontro com Deus, muito não teve nada que a isso. gente já tivesse vivido que nós tenhamos experimentado algo como nós experimentamos durante essa viagem, como você bem falou, missionária. Ela é diferente, porque o reino das trevas não quer a gente lá, o reino das trevas não quer que o nome de Deus seja propagado. E a gente sentia isso de forma física, a gente sentia cansaço, um cansaço que não era natural, porque nós não estávamos trabalhando, não estávamos carregando pedra e nada. Mas o que acontece? A gente sentia sono, sentia cansaço, sentia dificuldade, assim. O humor alterava. O humor alterava. Se não cuidar, né? Tem a questão do fuso horário e tudo mais, mas não era isso. Não era isso. A gente percebia que era espiritual. E a gente precisou lutar contra isso. Em meio a todos os outros problemas que a gente já falou, né? Mas a gente precisou lutar, porque... E é um nível diferente de luta. Se você tem esse chamado para uma missão transcultural, para ir para um outro país, que você tem esse entendimento, que você está lutando por um território muito grande, que é um país. Aleluia! E aí a luta, ela é maior, né? Mas a gente sabe que Deus está conosco e que nós precisamos nos posicionar e guerrear junto com Deus, e Ele vai vencer por nós. Mas é uma luta que nós vamos precisar vencer, nós vamos precisar lutar ela para que nós possamos vencer, né? Nós não vamos ter ela simplesmente... não vamos ganhar de mão beijada. A gente vai ter que passar por lutas, por dificuldades, mas vai ter a vitória no final. Então vale a pena. Vale a pena. Interessante, vale mesmo. Porque por outro lado, nós vemos por um lado o reino das trevas lutando e querendo permanecer reinando sobre um território. E por outro lado, nós vemos aquele texto que fala que Deus derramaria uma fome e uma sede, que não seria de água nem de comida, mas seria da palavra de Deus. Nós vimos isso. Aleluia. Como verdade na vida daquele povo lá na Alemanha. Eles estão sedentos, eles anseiam por isso. Anseiam por conhecer a Deus, por querer mais de Cristo. E isso é muito bom, porque é isso que precisa, é isso que Deus precisa para que Ele possa se mover, né? E eu creio que esse derramar tem acontecido em todas as nações do mundo, principalmente nessa época que nós vivemos. E isso vem de encontro, né, a esse chamado para que nós possamos ir para lá, né? Então eu acho que é bem isso aí. Que bênção, né? Isso é uma coisa, então fique bem claro que fazer uma viagem, que nem nós falamos aqui, para turismo, você vai ter um nível de luta. Não quer dizer que não tenha, mas é menor, é tolerável, às vezes é julgado como uma coisa normal, natural. Agora, quando você vai, como eles dois já saíram daqui, para demarcar o território e para receber a nação que Deus estava dando para eles, o nível é outro. É isso que o Paulo colocou, é muito claro. Você começa a saquear realmente, você começa a incomodar, mas quando nós que temos essa visão clara, né, pela palavra, que nós fazemos parte de um exército, eu sempre me pergunto para que um exército existe numa nação, né, Paulo? Para que o exército existe na nação brasileira? Você poderia dizer, você serviu ou Paulo não chegou a servir? Eu entrei naquela história
dispensa por excesso de contingente, né? Não precisa servir. Mas na tua opinião, para que existe um exército no Brasil? É para a segurança da nação. A maior parte é para a segurança da nação. Sim. Essa segurança também quer dizer assim, se for atacada, se for ameaçada, o exército vai levantar e vai reagir. E quando eu e você somos chamados para fazer parte do exército celestial, nós temos que entender isso. É para guerrear mesmo. É para ser, sabe, aquele que vai pôr a mão na arma, na batalha. E nunca olhe para isso com medo, com pavor, achando que você não é capaz, que você não vai conseguir. O que alegra e o que tem que alegrar, e alegrou Paulo e a Michele, é saber que se aquele que escolheu eles dois acreditou neles, por que eles não vão acreditar? Né? Eu também penso assim, se Jesus, que me alistou no exército dele, me chama para guerrear, e me chama para fazer parte desse exército, para conquistar lugar nesse exército, eu não posso desvalorizar isso. É uma honra, um privilégio. Ele vê em mim coisas que ainda eu não vejo, como Paulo e a Michele falaram aqui. Eles tinham uma visão de vocês dois. Hoje você não tem outra, né? De repente, assim, puxa, você tinha uma visão que você não era tão forte como você foi, Paulo? Na verdade, a gente aprende, né, que eu percebi assim, e é um conselho também para deixar como experiência, pelo menos pessoal que eu tive, que muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Mas quando isso acontece, né, o que eu aprendi? Que eu preciso acreditar em Jesus. E aí, quando eu creio em Jesus, exercito minha fé e creio que aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu vai se cumprir, aí eu começo a viver isso, né? Porque se eu falasse assim, pela minha capacidade, eu nunca me consideraria, até hoje não me considero uma pessoa assim, capaz, uma pessoa, e não sou, de fato não sou. Quem me capacita é Cristo, é Ele em mim que faz, é Ele em mim que vai permitir que o nome de Deus, que o nome de Jesus seja proclamado, né, naquele país, naquela nação, e pessoas venham a se converter e queiram isso para elas também. Porque por mim mesmo, eu sei que eu não sou capaz. Eu sei que sem Ele, eu tranquilamente, em pouco tempo, me desviaria de tudo aquilo que Ele planejou para mim. Então eu preciso crer nele, em primeiro lugar. E quando eu creio nele, eu entendo que aí eu vou viver aquilo que Ele me chamou e vou ser capaz de viver porque Ele vai me capacitar, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente precisa ter isso muito claro e entender a seriedade que é isso, a seriedade que é você ser chamado para ser um embaixador de Cristo, né? Sim. Seja onde for, não é porque é lá na Alemanha, não é porque é na Europa. Às vezes você foi chamado para ser um embaixador de Cristo aí, onde você mora, onde você está, na tua casa, exatamente, né? na tua escola, no teu trabalho. E a gente precisa ser esse embaixador, a gente precisa fazer com que o reino de Deus, a cultura do céu seja implantada, né, aonde nós estamos, e as pessoas passem a ver isso e querer isso também. Eu acho que esse é o principal motivo, né? O principal objetivo, na verdade, que Deus nos chamou. E uma das características que ele mencionou aqui, que todo ser humano, quando descobre isso, é o que Deus quer. É quando a gente diz, eu de mim mesmo não sou capaz. Agora, é muito soberba, às vezes é difícil Deus enviar uma pessoa que diz assim, eu sou capaz, sou autossuficiente, manejo bem a cultura, ou a língua. Ela está indo na sua força e na sua capacidade. Então, quando a gente se rende a Ele falando isso, de mim mesmo eu não sou capaz, Ele tem um prazer enorme, Ele diz, é exatamente esse vaso que eu quero para mim. É um vaso onde eu posso derramar, eu posso me colocar dentro dele, eu posso permitir que o Espírito Santo flua, capacite. Nós podemos realmente, quando nós nos colocamos com essa humildade, ser a boca de Deus, ser a voz de Jesus, ser a voz do Espírito Santo, ter os gestos deles, ter as atitudes deles. Agora, enquanto nós ainda quisermos ter a nossa, controlada pela nossa carne, nós nos tornamos um pouco empecilho. Um pouco não, talvez até um empecilho um pouco grande para Deus,
poder realizar as maravilhas que Ele quer fazer, né? Então, louvado seja Deus. Tem um texto de 2 Timóteo 1,7, que é um versículo bem conhecido, mas que descreve muito bem a maneira como Deus nos vê. É naquele verso que ele diz assim: eis que eu não vos dei espírito de covardia, né? Mas eu vos dei espírito de poder, amor e moderação. Então, quando eu paro para pensar, que nem o Paulo e a Michele pararam para pensar, dentro de nós tem isso. Espírito de poder, de amor e de moderação. Isso aqui não é algo que é meu, é algo que me foi dado. Né? Porque diz ali o texto: eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, uma das coisas, por exemplo, covardia. O Paulo e a Michele, quando eles foram fazer o passaporte, né, ou a cidadania, diante dos empecilhos, de repente, se você não tem uma visão no reino espiritual, você desiste, você larga, sabe? Desiste facilmente, até um motivo aqui para você prestar atenção. Como você é? Como que você lida com essas dificuldades? Porque nós precisamos entender. O espírito de covardia, ele se revela de todas as maneiras. Às vezes é eu não indo, e às vezes é eu indo achando que realmente eu vou provar que eu sou mais forte. Quantas vezes a gente já olhou para alguém que bateu em alguém mais fraco e não chamou aquela pessoa de covarde? Então, muitas vezes nós temos um conceito que o covarde é aquele que para, desiste. Também é covarde aquele que vai na sua força, né, Paulo? Principalmente isso. Mas no reino de Deus ele diz: eu dei 3 características para vocês necessárias, que é o espírito de poder, de amor e de moderação. O poder eu vou usar ele com amor, e o amor também eu vou usar ele com moderação, né? Porque muitas vezes nós temos que ter um amor firme, outras vezes é um amor doce, amplo, mas às vezes é um amor firme, onde nós vamos ter que corrigir, exortar. Então é muito completo, é maravilhoso a promessa da palavra de Deus. Mas voltando no nível de batalha espiritual que enfrenta-se, quando Paulo falou, e a Michele, que você vai para uma outra nação, né? O que faz a diferença? Ir para uma outra nação também, foi muito bem colocado aqui pelo Paulo. Nós não podemos também fazer um programa pensando apenas em quem vai para outras nações. Eu quero falar para você, às vezes, esse tipo de desafio para nós é ir guerrear dentro da nossa família, no histórico familiar, dentro da cidade, do bairro, do ambiente de trabalho. Entende? Nós temos ali que saquear o inferno. Às vezes a gente olha para a nossa família, é uma nação, em outras palavras. E quando nós começamos a amar essa família e querer tirar ela das trevas, eu preciso estar atento. Eu vou guerrear, eu vou entrar num nível. O problema, né, Paulo e Michele, que muitos entram nessa batalha e não prestam atenção. Me chamou a atenção no testemunho do Paulo no programa passado, quando ele disse: o tempo todo ele ficava ouvindo, prestando atenção. Olha que interessante. Essa deve ser uma postura nossa. Eu valorizo muito, eu falo sempre: Deus não tira de sobre nós os seus olhos, né? Ele nos vigia o tempo todo, por N motivos. E um deles é para ver, eu posso confiar? Entende? Então, quando eles estavam lá, como diz o Paulo, aonde eles iam, aonde eles se moviam, eles estavam prestando atenção no sinal que Deus estava dando, nas respostas das orações que estavam sendo feitas, e que, se não fosse prestar atenção, poderia perder. Né? E eles tiveram empecilhos. Lembra que ele testemunhou que eles foram para pegar um ônibus, para pegar o avião? Chegaram lá por 2 minutos, né? Eu acho que foi isso. O ônibus já tinha saído. Podia dizer não, mas não cuidaram. N situações. Mas será que o inimigo, o exército do inimigo, não tentou dizer: agora desistam, vocês estão derrotados, vocês são candidatos a passar a epidemia aqui em Portugal? Mas eles ficaram atentos, daí Deus já direcionou o olhar lá para o trem, né?
Então, eles foram testemunhando, e eu queria que a gente entendesse isso. Esse nível, Paulo e Michele, é um nível na área espiritual que nós temos que ter muita atenção. A batalha, ela existe. E nós temos que, assim, ter prazer de guerrear ela também, né? Não foi prazeroso, mesmo assustador, Paulo e Michele? Foi muito prazeroso. Na verdade, acho que foi a melhor experiência que nós já tivemos com Deus, a nível ministerial, a nível de plantar, de pregar a palavra dele, né? Foi a melhor experiência que a gente já teve, porque foi num nível muito intenso nele, e nós pudemos conhecer ele de uma maneira muito maior, muito mais profunda, e principalmente entender, né, algumas coisas que nós não sabíamos. Nós tivemos algumas respostas que nós esperávamos de Deus, que a gente já vinha 2 anos perguntando para Deus. E Deus nos respondeu durante essa viagem. Então, isso faz com que a gente entenda que vale a pena. Vale a pena. Valeu a pena ter ido? Valeu. Valeu a pena ter passado tudo que nós passamos? Valeu. E interessante também a gente falar que a gente, quando fala de missão, quando fala de plantar, de falar do amor de Deus, de plantar o amor de Deus no coração das pessoas e mostrar Jesus para todo mundo, a gente está falando de missão, né? Então, seja onde for. E nós precisamos entender e conhecer bem as pessoas para quem nós estamos fazendo isso, falando. Porque isso vai facilitar muito. Né? Você saber como essas pessoas se comportam, como elas reagem, como elas são. E como nós falamos já aqui com relação, às vezes, à própria família, à própria casa, né? Você, às vezes, quer enfiar a goela abaixo das pessoas. Verdade. Algo que você vive do jeito que você vive e você não entende, você não respeita situações coisas, gostos pessoais, cultura mesmo daquelas pessoas que às vezes moram na mesma casa que vocês, são diferentes. Quando nós falamos, às vezes, de um pai e de filho, né, que são de gerações diferentes. Então, são culturas diferentes. São. Deus não tem plano que isso seja impedimento, que seja empecilho para que essas pessoas venham conhecer a Cristo. Então, nós precisamos entender de Deus estratégias para que nós possamos amar essas pessoas e fazer elas conhecer a Cristo apesar disso. Aleluia, é isso mesmo. Dessa forma, porque esse é um desafio, mas a gente tem que entender isso, entender que realmente cada povo, cada pessoa tem o seu jeito de ser. Amém. Né? Então, e Deus, é interessante porque a Bíblia fala que todos nós fomos feitos à semelhança de Deus, na imagem e semelhança dele, e Ele nos ama da maneira que nós somos, da maneira que nós fazemos as coisas. Ele não ama nosso pecado, mas os nossos gostos, a nossa cultura em si, é algo que Deus colocou em nós. É verdade. Então, eu creio que a gente precisa aprender isso, né? Nós temos que crescer nesse sentido. Nesse sentido, né? É interessante porque Jesus, ele foi o modelo disso. Quando você lê no Evangelho, todos eles, a maneira como Jesus pregava, era interessante que ele entrou em diversas culturas ali. E ele usava uma parábola para falar do reino, para falar dele mesmo, dentro daquilo que o povo vivia. Jamais ele pediu para o povo largar a mão, né? Ele fala de todas elas, se você nunca leu, você deve ler para ver. Mas ele usava as parábolas falando, ele falava da vinha, ele foi falando assim de situações cotidianas das pessoas, do aprisco das ovelhas. Então ele foi falando dentro da cultura, do costume. Ele viu e ele divulgou e ele mostrou que o interesse dele é justamente isso que o Paulo falou. É atuar dentro desse contexto, dentro da realidade da pessoa. Né? E nós erramos muitos anos com o Evangelho, né? A gente julgou as pessoas e hoje eu peço perdão, até como igreja, e eu quero também passar uma palavra de alerta. Não faz mais isso, que a gente achava e julgava que aquela pessoa ela era de Cristo, ela era salva, se ela estivesse exatamente fazendo o que a gente fazia, e da maneira que nós fazíamos no momento que nós fazíamos, né? O Senhor me corrigiu isso quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu dentro do contexto dele, porque era que nem diz o
Ô Paulo, uma geração muito diferente. Eu sou a última de 12 filhos. Então, ele era um pai já muito idoso. Ele teve o seu histórico, a sua formação cristã, os seus usos e costumes da época. E eu gastei bastante tempo tentando trazer ele para a minha realidade, para o evangelho que eu tinha aprendido. E pensa que frustração, porque isso não aconteceu. Aí, no dia da morte dele, a palavra de Deus me consolou mostrando isso, que o Senhor não importa, ele olhava o coração dele. Então é tão interessante, né, a cultura. Vocês estiveram lá e puderam sentir a cultura daquele povo lá. Quando Paulo falou aqui, que hoje o povo está com fome e sede, né, Paulo? Vocês notaram que fome e sede estaria dentro daquela nação? Que tipo de igreja que eles têm sede de viver? Uma coisa que nós percebemos é que eles têm demonstrado o desejo de viver o que nós temos vivido aqui hoje, que é você ser igreja o tempo todo. Na verdade, aquela coisa que nós por muito tempo vivemos, de vir na igreja no domingo e ter aqui um tempo com Deus e depois sair e ir lá durante a semana e viver a vida normal, no máximo aí mais uma vez por semana participar 1 hora de uma célula e você o resto da semana você está desconectado de Deus, desconectado das coisas do céu e tudo mais. Isso a gente percebeu que é um desejo grande deles, que eles possam viver isso, que eles possam ter isso como realidade na vida deles. A gente vê testemunhos de algumas pessoas que já estão lá pregando o evangelho e falando sobre isso, que existe esse desejo. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Europa, quando nós olhamos para a Alemanha especificamente, é o berço daquilo que nós temos vivido hoje, né? E talvez algumas coisas possam ter se perdido no meio do caminho, enfim, por conta mesmo de situações que aconteceram durante a história, né? É um país que quando nós olhamos para a história, nós percebemos e passamos a entender os motivos de como está hoje. É um país de um povo muito acolhedor, um povo muito bom. Eles amam os brasileiros, eles nos receberam super bem lá. A gente na verdade tem percebido que existe essa fome e sede por conhecer e desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus, né? E como eu falei antes, essa fome e sede ela não é só lá, ela é em todo mundo. Eu percebo que tem sido derramado, mas eles querem isso, eles querem conhecer a Cristo de verdade, querem aprender como que você pode ter esse relacionamento com Deus, como que Deus pode falar e nós podemos ouvir, nós podemos entender direções que Deus tem dado para a nossa vida. E tem sido, essa experiência de ter ido para lá foi muito boa, porque nós percebemos que é uma terra boa. Amém, que é uma terra boa, fértil. Né? A semente que cair lá, nós temos certeza que vai germinar, vai gerar bons frutos. E isso é muito bom, porque uma nação, é um povo que precisa disso, né? É um povo que já sofreu muito, que já a história, né? Se a gente olhar a história e ver, ela conta o quanto já houve de sofrimento e tudo mais. E a gente crê que Deus tem uma linda história para escrever ainda para aquela nação, para toda a Europa, de um modo geral. Verdade. E a gente crê que isso vai acontecer. Isso já tem acontecido, né? Em alguns lugares a gente já tem visto acontecer e a gente crê que lá também vai acontecer. Lá Aleluia. Já tem acontecido, mas Deus vai intensificar isso nos próximos tempos aí. Verdade. E até uma gratidão, né, desses países. O Brasil é um que é gratidão, porque quantos missionários que a gente recebeu de outras nações, inclusive de lá da Alemanha, né? E eles vieram e semearam. E a semente que caiu aqui, ela foi regada pelo Espírito Santo. E hoje ela está germinando. E se hoje, que nem o Paulo e a Michelle estão testemunhando, lá tem um terreno, tem corações sedentos, famintos, para experimentar um outro nível dessa palavra, desse reino implantado, é até Deus dizendo, olha, eu não quero nem que a Alemanha seja orgulhosa de ter mandado no passado, e nem o Brasil de estar enviando hoje. Pelo contrário, sou eu em todas as situações, mostrando
que eu sou dono do tempo, da oportunidade, do momento. É uma das coisas, né, Paulo e Michele, é essa alegria que quando Paulo falou ali, que eles têm fome e sede de viver 24 horas uma igreja, de ouvir os milagres que está relatado na Bíblia ser realidade no dia a dia, de conhecer um relacionamento íntimo, porque conhecer na teoria a palavra é uma coisa, mas eles estão ansiosos de conhecer na prática alguém que diga assim, funciona. Né? É real, é assim. Olha para isso aqui, presta atenção. Ele se move nas coisas enormes, mas ele se move nas coisas pequeninas. Qual é o sonho de Deus em ter uma igreja de 4 paredes? Ou ele sonha em ter o reino dele implantado em todos os níveis, no comércio, na indústria, na educação, na saúde, na cultura de uma nação? Feliz de nós quando nós tivermos essa revelação. Graças a Deus o Brasil está expandindo isso. Eu volto a dizer, pecamos como igreja. Erramos muito, demoramos muito para ter esse entendimento, mas hoje a gente tem ouvido, tem vivido, tem se colocado nas mãos do Senhor para ser igreja em todos esses setores, entendendo que é ali que nós vamos plantar o reino de Deus. Se a gente for ver o reino de Deus, é um reino onde tem todo tipo de escala de autoridade, de repartições, de vidas colocadas para trabalhar, exercer funções. Então, Ele quer usar nós também na vida terrena, usando nós como canal de bênção nisso. Então, não se assuste, se ofereça para Deus. Nós vamos ter um momento agora que eu quero que você feche os teus olhos. O Paulo e a Michele aceitaram o desafio de uma nação fora do país, de um outro país. Mas talvez o desafio que o Senhor colocou para você é a tua família. O desafio que o Senhor colocou para você é aquele vizinho, é aquele amigo, é naquele bairro, é naquela vila, ou é uma outra cidade perto de você, ou é aquela turma do trabalho, do ambiente de trabalho, do banco, de uma faculdade. E eu queria que nesse momento, a mesma unção, a mesma alegria, a mesma força que agiu no coração deles possa estar agindo no teu coração. Nós queremos orar para que toda a batalha travada pelo exército do inimigo caia por terra agora. E que você acesse realmente o campo de vitória que foi proposto para você. Entra nesse exército que ele já é vencedor. Entra nesse exército onde o nosso general é Cristo e onde o Espírito Santo é a essência que capacita cada soldado. E nesse momento a Michele vai estar orando para que haja um encorajamento derramado pelo Espírito Santo nos corações. Você vai ganhar a sua família. Você vai mover o bairro que você mora. Você vai escrever uma nova história no município que você se encontra, no ambiente de trabalho. Você vai orar e vai ser usado por Deus para que leis, costumes sejam alterados para o bem de todos e não favorecendo um, prejudicando outros. Mas em especial nós vamos guerrear em oração junto com ela, eu e o Paulo, para que o reino das trevas, o inimigo, com seu exército, bata em retirada agora em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos Sim, agora, Senhor. Pai, para que, em nome de Jesus, para que você consiga, em nome de Jesus, Sim, meu Deus. ousadia e coragem para pregar dentro da sua casa, Aleluia. para falar a todos que moram com você, para falar para os seus vizinhos, para falar para as pessoas que moram na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, para falar para eles de Jesus, para falar do seu amado, para falar das coisas que Deus tem feito na sua vida, para testemunhar dos milagres, para testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Em nome de Jesus, Sim. que você, com o seu testemunho, com as suas posturas, possa mostrar aquilo que Deus
fez e faz em você. Amém, amém. Em nome de Jesus, eu declaro uma unção de ousadia Aleluia. sobre a tua vida agora. Amém. Que você possa, em nome de Jesus, deixar de lado todo medo, Amém, em nome toda de a Jesus. incredulidade, em nome de Jesus, para você falar, para você declarar sobre a vida das pessoas, para você mostrar, para você falar, para você declarar e profetizar, para você falar, para você declarar o bem, para você ministrar tudo aquilo Amém. que o Senhor pode fazer na vida Aleluia, delas, em é nome verdade. de Jesus. Que você possa ter, em nome de Jesus, que você possa abrir a sua boca. Amém. Se você não consegue falar, que você Sai, tenha Satanás, essa nós te ousadia, repreendemos. que você abra a sua Amém, boca e em deixe o nome de Espírito Jesus. Santo falar. Saia Que você toda apenas covardia abra a sua boca da e deixe o vitória Espírito hoje. Santo falar Aleluias. através de você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paulo e Michele, hoje vocês pregam na Alemanha estando aqui em Laranjeiras? Conta pra gente como que tem sido o trabalho de vocês com a porta que está aberta lá. Sim, nós ministramos uma célula todo domingo, online, para os nossos discípulos lá na Alemanha. Que bom, você tem uma célula feminina lá e o Paulo tem masculino, ou é junto? Nós estamos ministrando eles juntos. Nós estamos ministrando uma célula mista por enquanto, porque a gente ministra uma família e mais alguns amigos deles Que bom. que acompanham junto. E tem tido aconselhamento, tem tido pastoreio. Dá Sim. experiências para nós aí. Esses dias eu conversei com um rapaz lá e falei, vamos tomar um café e tal. Ele perguntou, ele falou, vocês estão vindo para a Alemanha? Eu falei, não, é pelo Zoom mesmo. Você toma café lá, eu tomo aqui, nós conversamos e tal. Então, a gente tem buscado essa aproximação com essas pessoas que Deus colocou na nossa vida, que Deus nos abençoou. E tem sido muito bom, porque nós temos aprendido muito com eles, né? São portugueses que moram na Alemanha há muito tempo, né? Falam alemão, conhecem a cultura e conhecem já a Deus também, já têm servido a Deus lá. E tem sido uma bênção, assim. Tem sido a maneira como Deus fez, né? Desde que nós estivemos lá na casa deles, conhecemos eles, fomos muito bem recebidos por eles lá. E aí nós fizemos célula lá na casa deles, nós percebemos, na verdade, o mover de Deus, né, naquele lugar, enquanto nós fazíamos a célula, enquanto nós estávamos com eles lá. Foi muito bom demais. E desde que nós saímos de lá, até agora, nós não ficamos uma semana sem estar juntos, sem contato, sem fazer uma célula, sem orar, sem estar junto. Então foi muito bom também, porque como nós estava já nessa onda aí de célula pelo Zoom e tal, a gente emendou e a gente não parou mais, né? Então, glória a Deus. A gente tem ido nessa direção e tem sido muito bom, porque esse contato ele é importante, né? Nós precisamos ser igreja, estar junto e tem sido bom demais estar com eles e tudo mais. Pessoal bem participativo, assim, eles são muito bons. Eu tenho louvado a Deus. Eu estava essa semana, nós também estávamos participando de uma live com o casal de pastores nosso lá da Itália, e daí ela tinha a irmã lá, a pastora chamou diversas irmãs que moram lá na Itália para participar. E eu estava compartilhando, esse momento tem feito um crescimento, tem nos feito ir além daquilo que nós imaginaríamos. Eu sempre tive uma paixão, meu coração sempre queimou pela Itália, tenho orado pela vida deles, mas foi muito gostoso poder ouvi-las, compartilhar, orar com elas. E agora ouvir o Paulo e a Michele sabendo, né? E eu estava testemunhando que quando nós fazemos esses programas, a gente pode gravá-los. Eu tenho gravado, só quero usar uma experiência, eu tenho gravado a célula, gravado mesmo, no gravador do celular, em tópicos, e tenho enviado.
tem sido surpreendente para quantos lares, para quantos estados, para quantas pessoas que eu jamais imaginaria, né? E eu recebo a resposta falando, meu sobrinho falou assim, eu recebo, escuto e já mando para o grupo de amigos. Então você veja assim, o que chama atenção e que deve chamar a atenção de nós como igreja, porque eu não tive oportunidade, Paulo e Michele, se vocês já ouviram algo, vocês podem estar falando, a porcentagem do crescimento do evangelho nesse período. Eu acho que não foi possível nem medir, né? Porque um tipo de pesquisa desse nível teria que ser feito com as pessoas na rua e tal, e tá todo mundo meio fechado em casa. Mas uma coisa que eu percebi, até esses dias eu estava conversando com o Jones num programa aqui sobre isso, existem algumas métricas que os mecanismos de busca na internet traçam, né, e revelam. E quando nós colocamos a palavra Jesus, a gente percebe uma linha crescente de pessoas procurando. De março para cá, Jesus, Deus, igreja, só cresce. E cresce assim num nível muito grande. E sabe? Rápido. Vamos supor que agora está 100... antes era 40, e justamente é esses os números que aparecem lá. Então, em março era 40, é uma escala que vai de 0 a 100 ali do Google para fazer essa busca. Então, até março era em torno de 40, mais ou menos, essas palavras, e hoje está em 100. Então, quer dizer, as pessoas têm procurado, né? Nós temos produzido algumas coisas e colocado também na internet. Eu tenho visto alguns outros líderes ministrando a célula ali ao vivo, colocando a cara mesmo ali no Facebook, no Instagram. Isso é muito bom, porque eu mesmo tenho recebido testemunhos de pessoas e a gente tem conseguido, né, pessoas participando conosco de outros estados que não seria possível se não tivesse isso, né? E pessoas que precisam, que querem, que não tem outra foto, outra alternativa, né? Então, eu quero incentivar isso também. Se você entende que você foi chamado por Deus para falar de Jesus, né, para as pessoas, que você faça isso, que você faça da maneira como você entender certo, mas que você permita que a tecnologia, as ferramentas que foram colocadas nas nossas mãos, sejam usadas para que as pessoas sejam alcançadas. E eu acho que isso é importante, porque as pessoas que eu alcanço não são as mesmas pessoas que a pastora Maura vai alcançar. Verdade, não são as mesmas pessoas que você pode alcançar. Então, eu entendo que existe sim um nível, um momento hoje em que nós avançamos de uma forma estrondosa, aleluia, né, através da tecnologia, porque nós conseguimos estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Já pensou o pessoal da Alemanha gravar, ou se vocês enviam gravado já, eles repassar essas gravações para outros amigos lá, alemães, dos próprios ciclos deles, da família. E é isso, Paulo e Michele. Paulo tem me chamado a atenção. Eu até não sabia o Paulo como entende de informática, mas é uma coisa assim que eu venho orando que tem me chamado a atenção. Porque Jesus disse assim, que quando o evangelho dele fosse pregado em todo mundo, aí ele viria. Então a volta de Jesus não são os sinais que estão lá em Mateus 24. Mateus 24 diz que são sinais que antecederia a volta dele. A volta dele é o termômetro do crescimento do evangelho. Ele diz, quando essa palavra, esse evangelho for pregado a todo mundo. E eu tenho que ficar atento, você também, porque de repente esse evangelho, ele está sendo pregado a todo mundo. E eu que estou aqui não estou prestando atenção, não estou me envolvendo com esse evangelho, não estou comendo e bebendo desse evangelho. Então, de repente, ele volta mesmo e a gente fica. Então, que sirva de alerta. Fique atento, porque a tecnologia, como o Paulo falou, é assustador o crescimento. Eu, particularmente, tenho ouvido testemunho, e daí as pessoas que recebem a célula mandam para outro, que nem o Paulo falou, o grupo de amigos da gente não é o mesmo do outro, mas está indo, está acontecendo, e isso é maravilhoso. Então é muito bom, mas também sirva como alerta para nós, o povo de Deus, né? Como nós devemos ser zelosos e caprichosos e dispostos a usar. Não acho que você não é capaz, não acho que você não vai conseguir. Hoje nós temos recurso mesmo, fácil,
disponível e que a palavra de Deus seja pregada para a glória de Deus. Paulo e Michele, voltando para a Alemanha, vocês teriam uma experiência que chamou a atenção de batalha lá na caminhada? Vocês chegaram a pregar alguma coisa, a falar em praça pública ou andar em praça pública orando, enfrentaram alguma coisa em que vocês discerniram que era guerra de reino? Sim, nós tivemos, entre outras situações, uma que se destacou, que foi no momento que nós estávamos orando, né, em uma praça pública, numa cidade lá, que é inclusive uma das cidades que Deus nos deu, específica, e nós percebemos uma manifestação do reino das trevas, e na hora nós entendemos que era o reino das trevas. E a nossa postura foi de nós continuarmos orando, oramos inclusive em voz alta, repreendendo, né? E aí, conforme nós continuamos aquela batalha, aquela manifestação cessou, parou, mas foi à luz do dia, foi num lugar público com um monte de gente passando, foi até meio estranho a princípio, mas a gente percebeu que era realmente uma manifestação do reino das trevas. E na verdade foi interessante porque a nossa oração naquele momento era tomando posse daquele território e declarando o território do Senhor Jesus. Aquela terra nós estávamos pisando, né? Estávamos ungindo aquela cidade e tal, e aí o reino das trevas se manifesta. Então foi uma experiência visível de que realmente o reino das trevas está se incomodando com a implantação do reino da luz. E ele usou situações, pessoas, usou como, Paulo? Ele usou pessoas, né? Pessoas que estavam passando, assim, uma pessoa que estava passando por nós, assim... Alterou o comportamento. Alterou o comportamento e tal, e nós percebemos logo que era espiritual, e quando nós começamos a orar, aquela pessoa começou a reagir. E eu não sei o que aquelas pessoas que passavam pensavam, porque não deviam estar entendendo nada, né? Porque nós estávamos orando em português, né? Mas enfim, a verdade é que a gente percebeu assim que existe realmente essa resistência, né, do reino das trevas em querer permanecer, em querer ficar. Mas, como sempre, né, Jesus vence, como sempre, Deus é poderoso. Ou em alemão ou em português, o nome dele tem poder, Paulo. Tem poder, o nome dele tem poder e a Bíblia fala que todo joelho, né, se dobrará. Então, eu creio nisso mesmo. Eu creio que isso é fato. A gente precisa tomar posse disso, entender essa autoridade que está em nós, né? Ser zeloso com isso, ser cuidadoso para que nós não percamos essa unção, não percamos essa autoridade que nós temos no nome de Jesus, para que realmente a gente possa vencer os desafios. Sejam pequenos, sejam grandes, porque eles virão. Eles virão e a gente precisa estar preparado para isso. Durante a noite, dormindo, vocês percebiam batalhas durante o sono? Ou vocês sempre tiveram noites tranquilas lá? A gente sempre teve noites tranquilas. Tranquilas. Sim, as noites eram sempre tranquilas. Graças a Deus. Não tiveram experiências ruins durante a noite? Não. Inclusive a Olivia também. Aquilo que a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. Amém. Mas é muito interessante. Quando você vai, como eles, hoje eles não vão expor aqui, mas você pode pesquisar na internet um pouco da história da Alemanha. Aquele povo, aquela nação, né, como ela foi um país de muita luta, de guerras, de derramar de sangue. E nós cremos que tem ainda muita gente em cativeiro lá. Não cativeiro material, físico, cativeiro emocional e espiritual, né? Pais e mães que viveram aquilo ou herdaram de ouvir falar dos pais deles. E tem uma geração hoje lá que ela está ainda dentro dessa realidade. Alguém precisa mostrar um Jesus que tira as pessoas do cativeiro, que toma pela mão, tira fora desse medo, dessa batalha, dessas enfermidades, dessas mentes, né, sofridas, porque talvez lá vocês notaram um grau de depressão muito grande, de ansiedade muito grande, né? Porque é exatamente isso que você chama os cativeiros espirituais, né, Paulo? A gente, quando olha de forma espiritual, já entende de cara isso e sabe que isso é verdade, é fato, né? Mas também a gente sabe que, somado a isso, existe uma série de outros fatores que vão só prejudicando e vão só
contribuindo para que isso aconteça, para que as pessoas tenham depressão, fiquem mal, né? E não possam viver uma vida plena, né? Viver zoe. E uma das coisas que eu estava me lembrando agora, que nós descobrimos, estudando a cultura e vendo, né, pessoas que moram lá, que lá é predominantemente frio. A maior parte do tempo é frio, é escuro, é cinza, porque o clima é assim lá. Então, o que as pessoas têm costume e têm hábito de fazer? Eles geralmente gostam de ter dentro de casa uma vela acesa. Por quê? Porque aquela luz traz uma sensação de conforto, uma sensação de calor, de bem-estar para aquelas pessoas. E é uma coisa que Deus falou comigo, e falou agora até que, na verdade, o que acontece? Essas pessoas têm ansiado por uma luz. Olha que lindo. E a luz que, na verdade, elas precisam é Jesus. Ele que é a luz do mundo, e Ele que vai, de fato, fazer com que elas se sintam plenamente aquecidas e seguras. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer com que essas pessoas entendam e conheçam isso também. Que lindo então, isso. Porque essa frieza, vamos dizer assim, essa falta de luz, falta de calor, ela é, na verdade, física, mas ela é também espiritual. Muito maior espiritual. Então, nós precisamos ter esse entendimento e batalhar para isso, que isso se torne verdade na vida dessas pessoas. Que eles tenham a vela acesa lá, mas toda vez que bater o olho na vela, lembrar que eles têm a luz do mundo dentro deles, né? Porque talvez hoje aqui para nós, na nossa nação, na nossa cultura, se você vê uma vela acesa, nós já temos um conceito, né? E que bom que o Paulo e a Michele tiveram essa revelação. Mas assim, como é precioso a gente ser guiado pelo Espírito, né? Ali o Espírito falou, Paulo e Michele, não fala nada porque eles estão, eu quero que vocês entendam. O que vocês podem oferecer para esse povo, né? Que lindo que é a gente ser conduzido pelo Espírito Santo. Que maravilhoso isso, né? E ao mesmo tempo que você entenda, porque Paulo e Michele, se vocês chegarem lá com amor, pregando o evangelho com amor, com respeito, não tem como as portas não se abrirem, né? É verdade. O próprio evangelho, ele é amor, né? Então, se você vive isso, se você se relaciona com as pessoas sendo um exemplo de quem Jesus foi, como Jesus era, se você é essa referência de Cristo e da Bíblia para essas pessoas, nossa, automaticamente elas vão querer. Amém. Então, é basicamente isso. Lógico, você precisa, sim, se preparar. Se você ainda não está fazendo isso, você precisa começar a estudar a cultura, estudar o idioma, entender como funciona, qual é a realidade daquelas pessoas, porque você precisa fazer como Paulo. Paulo, de repente, chega num lugar e ele vai falar de Deus, vai falar de Jesus, e ele vê lá uma placa, ao Deus desconhecido. Ele pega aquele gancho e usa para falar de Jesus. Exatamente. Fala, esse Deus que vocês não conhecem, é dele que eu estou falando. Que eu quero falar. E essa, sábio, né? Essa sabedoria Deus dá para nós, para que nós possamos usar, né? E nós possamos ser ouvidos por essas pessoas. Aleluia. Porque quando você chega num lugar e ninguém te conhece e ninguém fala, você não fala o idioma que eles falam ou não fala fluentemente, parece que as coisas são mais difíceis. Mas se você se preparou, se é realmente um chamado que Deus fez e você está ali com o Espírito Santo, está ali santificado e com a presença de Deus, as coisas vão dar certo. Amém. Não tem como não dar, né? E é interessante, quando Paulo falava, eu quero também trazer, até mesmo eu quero trazer aqui como orientação na área de libertação e cura. Nós muitas vezes entramos na nossa família e, como eu estava falando, a gente deseja que todos tenham a experiência que a gente tem. Que todos vivam o nível que nós vivemos. Mas eu preciso investir um tempo em prestar atenção na história da minha família também. É a mesma coisa que ele está falando de uma nação. Eu preciso sentar com quem é da minha família, os mais antigos, se eu já não tenho o pai e a mãe, tios próximos, buscar fotos, histórias, para a gente ter um pouco do relatório de quem ela foi, de como ela foi, os tipos de coisas boas e ruins que eles viveram, que eles sentiram, que eles praticaram. Porque, gente, tem uma coisa, pecado confessado é pecado perdoado.
Agora, pecado não confessado é uma carta branca nas mãos do inimigo, aonde ele se sente dono daquela situação e ele vai querer passar aquele legado para frente. Eu sempre digo, se eu tenho um terreno, um lote ou uma data, como diz aqui no Paraná, e eu tenho a escritura, o dia que eu vim a faltar, vai ser alguém da minha família que vai herdar. Se eu tenho filhos, serão eles. Se eu não tenho, automaticamente será alguém próximo, com laços de sangue. Na nossa vida espiritual dos pais da gente, avós, bisavós, às vezes nós precisamos parar e ouvir, porque eles levaram uma vida dentro do que eles sabiam da palavra, do evangelho, e eles podem não ter confessado, deixado aquela vida de pecado tomar conta. E a maldição nada mais é do que a ausência da bênção de Deus. Porque onde o pecado está, a bênção não está. Para que a bênção venha, nós precisamos confessar o pecado. O pecado é algo que o rosto de Deus vira, né? Para mim, o sofrimento grande de Jesus, quando ele foi para a cruz, era que o Pai ia virar o rosto para ele, porque sobre ele ia estar o pecado da gente, né? Mas muitas vezes, como Paulo falou, o diabo sabe que ele é derrotado, o exército dele sabe que é derrotado. Mas se tem alguém trabalhador, é esse exército. Ele não vai perder tempo de continuar insistindo. Então você pode dizer assim, mas se eu aceitei Jesus, ele não me purificou? Purificou. Mas às vezes o Senhor está dizendo, se coloca na brecha, dobra o joelho, ora pela história da tua família, resgata eles, porque eles podem estar sendo vítimas ali, aprisionados, eles podem estar vivendo situações que eles não gostariam e eles precisam de ajuda. E Jesus é o primeiro que quer ir até lá, tomar pela mão e tirar. Então, muitas vezes nós precisamos prestar atenção. Presta atenção se houve na tua família. Às vezes nós tivemos costumes errados. Quando a gente ouve falar de avós, de tios da gente que erraram muito, falharam, denegriram, mancharam a família, a gente até fala mal, fala palavrão, aquele lá ou aquela lá, a gente nem quer citar, foi uma pessoa assim, foi uma pessoa... Não, é hora de ter compaixão, misericórdia, dobrar o joelho e confessar, Senhor, meu avô, minha avó tinha esse hábito, propagou, era adúltero, era prostituto, foi feito aborto, tinha assassinatos, era uma vida miserável, uma vida idólatra, e eu me coloco na brecha pedindo perdão para que cesse essa herança sobre toda a família. A Bíblia oferece bênção até 1000 gerações. E eu creio que, por exemplo, como lá na Alemanha, teve pais e mães no passado que oraram e consagraram a descendência até 1000 gerações. Hoje Deus está enviando vidas para socorrer as gerações atuais, para que eles continuem servindo ao Senhor. Eles não estão fora do projeto de Deus, mas eles precisam de alguém que pregue. Eles precisam de alguém que diga, ó, vem cá, esse abraço é o abraço que Jesus mandou através dos meus braços. Olha dentro dos meus olhos, eu quero chorar e sorrir com você. Então, é a mesma coisa, né, Paulo? Alguém tem que amar, alguém tem que se dispor, alguém tem que investir tempo. Eu sempre digo, amar nesse nível é só quando o Espírito Santo derrama esse amor, né? Quando se fala de geração, eu até vou falar rápido, porque se eu ficar falando aqui, dá para ficar até amanhã falando, mas porque mexe muito comigo essa questão de geração que você falou, mesmo sem saber da história. Porque os meus avós, os pais do meu pai, vieram da Europa, né? Eles são da Alemanha. Da Alemanha não, eles vieram de outro país, porque eles saíram já da Alemanha, como a gente falou, né, a história. Mas meu pai me conta que a minha avó, ela orava, ela era cristã, e ela orava, e ela profetizava, falava sobre isso, sobre as próximas gerações. Lindo! E quando Deus nos chamou para ir para a Alemanha, quando Deus nos chamou para voltar para a Alemanha, paralelo a isso, agora nesses últimos anos, a gente vem ouvindo todo mundo falando a respeito de que Deus está levantando pessoas que foram enviadas, descendências, né, de pessoas que saíram da Europa
e foram para outros lugares, e agora Deus está chamando essa descendência para voltar para a Europa. Que lindo, aleluia! E aí, quando a gente soube disso, quando eu ouvi, né, ardeu mais ainda. Ardeu mais ainda, porque o que acontece? Se encaixa exatamente em Glória nós. A Deus. Essa palavra serve para nós, porque é fato, né? Nós estamos indo de volta para lá. Porque aquele povo que está lá está precisando. Está precisando e a gente vai com alegria no coração. Isso não é um peso para nós. Que tremendo isso. Porque a gente entendeu, né? Deus colocou isso no nosso coração. Que belo relato do teu pai de lembrar desse detalhe. Bem bom assim. Olha, saber que disso, testemunho, né? Que legado. Então, às vezes você vai ouvir o legado da tua família, né? Vai ter legados ruins, dolorosos, mas vai ter também bons. E que a gente precisa estar atento. Não viva mais da maneira que você vinha vivendo, deixando a vida te levar. Pelo contrário, viva de tal maneira que faça valer a pena. Entenda que você não existe sobre a face da terra para ser um peso. Você tem um chamado, um ministério. Você tem uma mensagem, uma voz profética. Você faz parte do sonho de Deus. Como diz em Jeremias, antes do ventre da tua mãe eu já te conhecia. Lá no ventre eu te consagrei e depois eu toquei os lábios. Então nós temos todo um projeto de Deus para nós. Não entristeça esse projetista que vale a pena, né? Nós vamos estar finalizando. Paulo e Michele, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, que de repente eu não lembrei de pedir? A gente tem muita história, né, para contar, mas como eu falei, se for ficar aqui, vamos amanhecer falando aqui. Então, eu acho assim, que aquilo que Deus colocou no nosso coração seria isso para hoje, momento, né? Nós vamos ter outros momentos, sim. Se não for logo, mas mais para frente. Eu queria, enquanto a gente está aqui compartilhando, Michele, abra para nós um texto de Efésios, capítulo 6, o verso 10 ao 12. Tem um conselho da palavra para nós, que é tremendo, Efésios capítulo 6, do 10 ao 12. E eu queria te desafiar nesse tempo de oração. Abra teu entendimento, ore, inclusive, anota nomes, anota o nome desse casal, para colocá-los na oração de vocês, outros casais. Ora, porque nós temos missionários desse lugar mesmo que Deus já enviou e está levantando para enviar, preparando no tempo certo. Esteja orando, outros que você conheça, né? Mas também não esquece daqueles que têm um chamado missionário aqui dentro da família, da cidade, na geração de adolescentes, de jovens, de casais, de homens, de mulheres. Graças a Deus, né? Vamos ouvir o que a palavra diz ali para nós. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Nossa, anotou bem esse texto, releia, que seja esse texto uma motivação para você. Ali, Efésios, ele está orientando, né? Que Paulo está orientando. Revistam-se de toda a armadura para ficar firme, não para se esconder do medo, é para ficar firme mesmo. Ali está dizendo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você não será abalado. Glória a Deus por isso, né? Então eu creio, como eu quero deixar claro nesse tempo de oração, a nossa oração para Deus, desde o primeiro momento em que a gente ouviu dessa pandemia e orou pedindo para Ele, já subiu a Ele. Eu gosto de lembrar que quando Daniel orou, na situação que ele se encontrava, e demorou para que viesse a resposta, pelo mínimo no caso de Daniel foram 21 dias. E quando o anjo veio, falou para Daniel, no primeiro dia que você orou, foi ouvido a tua oração. Mas o anjo da Pérsia veio, se colocou, quer dizer, é esse exército inimigo, é esse exército das potestades, como o texto falou,
das trevas que vai fazer guerra. Mas eu e você temos recebido de Deus a autoridade. Jesus disse: eu vos dou autoridade. Não vamos cessar de orar. Vamos pedir. O anjo Gabriel, aquela ocasião de Daniel, ele entrou em operação para que pudesse ser liberada a resposta de oração. Nós continuamos orando e crendo que o nosso Deus fará sinais e maravilhas dentro dessa situação. O Paulo vai estar orando, encerrando e pedindo que todos sejam revestidos de armadura. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que essa armadura que está disponível para cada um, Pai, dos nossos irmãos, para cada uma das pessoas que o Senhor tem tirado, Pai, daquele lugar, Deus, de trevas, e tem chamado para o reino da sua luz, Pai, que eles possam receber essa armadura por completo, Deus. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, essa armadura sendo colocada sobre a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, para que eles possam ter essa ousadia, Amém. Mas ao mesmo tempo ter a proteção do Senhor, para que o inimigo não possa tocar, para que o inimigo não possa frustrar, Deus, a tua obra na vida dessas pessoas e através da vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor já fez isso. Amém. Nós sabemos, Pai, que é verdade, Pai, sobre a vida de cada um que está ouvindo agora e tomando posse dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós pedimos, Pai, que essa bênção seja derramada a todas essas pessoas que têm dito sim, Pai, ao teu chamado. Que têm dito sim, Pai, aquilo que o Senhor, Deus, tem pedido para elas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa eles, Deus. Amém. 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 Nós vamos estender o Paulo, a Michele também, nós vamos abençoar você. Eu quero agradecer de coração esse casal que não se pesou em vir aqui trazer os relatos, experiências, ser humilde de contar o que foi acertado, o que foi errado, o que sorriu, o que chorou, para a edificação de todos nós. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa fortalecer o teu coração, te acompanhar hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.